Olá, as pessoas. Então vamos aí para a última parte do vídeo. Eu vou tentar falar um pouco mais rápido para ficar dentro do tempo combinado. Tá bom? Já liguei meu cronômetro aqui e vou tentar dar conta. Então, a segunda parte da nossa aula, né, que é a terceira parte do vídeo, é sobre o construcionismo. Bom, a gente acompanhou aí um texto do Kenneth Gergen, né, que é um dos principais autores, um dos principais representantes do construcionismo social na psicologia social. Eu acho que o mais importante é a gente perceber as semelhanças entre o materialismo histórico e o construcionismo, enquanto críticos da psicologia social hegemônica e que vão ter também aí um ideal mais emancipatório, né? Ou a ideia de libertar ou de fazer justiça a alguns grupos, ainda que eles tenham uma diferença bastante grande, que é o relativismo do construcionismo, enquanto o materialismo histórico está mais preso a uma certa noção de realismo ou a realidade concreta da sociedade. Então, uma briga epistemológica aí, que a gente não vai entrar muito agora, mas a ideia é trazer mais alguns detalhes, tá? Eu vou misturar algumas informações do texto do Gergen com alguns textos do manual, né, de psicologia social crítica. Eu não falei o nome do autor do marxismo, ele é o Michael Afken, ele é um canadense, e do texto sobre construcionismo social tem a Viv Burr e o Penny Dick, que são do Reino Unido, tá bom? Como os textos estão em inglês, eu não passo para vocês, mas eu trouxe algumas coisas para a gente conversar aqui. Então, vamos direto às premissas metateóricas do construcionismo segundo o Gergen. O texto original dele é de 1985, a nossa tradução é de 2009. Metateóricas por quê? Porque seria aquilo que está por trás da teoria, que ajuda a entender a teoria. Como a gente fez com as teses sobre Feuerbach, mas juro que eu vou ser mais rápido, o Gergen faz algumas afirmações importantes. Então, uma das primeiras premissas do construcionismo é de que aquilo que consideramos como experiência do mundo não determina por si só os termos em que o mundo é compreendido. Então, a nossa experiência, né, ou aquilo que a gente pensa sobre o mundo, aquilo que a gente experimenta do mundo, não determina como o mundo é compreendido. Esse mundo é compreendido de formas mais complexas. Né? Esse mundo é compreendido em interações e não pela experiência individual. A segunda premissa metateórica. Os termos com os quais entendemos o mundo são artefatos sociais. Então é isso, não é uma experiência puramente individual, mas são construções sociais que nos servem para entendermos o mundo. E com isso elas são produtos historicamente situados de intercâmbios, né, ou de trocas entre as pessoas. Então o que eles estão dizendo, a forma como as pessoas trocam informações, a forma como as pessoas interagem, é que vão construir alguns artefatos sociais que nos dão termos, né, por meio da linguagem, por meio de símbolos, pelos quais nós vamos compreender o mundo. Então isso é uma inversão importante que a gente vai conversar já já. Seguindo aí, a terceira premissa metateórica do construcionismo. O grau com que uma dada forma de entendimento prevalece ou se sustenta através do tempo não depende fundamentalmente da validade empírica da perspectiva em questão, mas das vicissitudes dos processos sociais. Então vejam só, se são essas relações, essas interações que vão criar artefatos sociais, significações, símbolos, linguagem, né? Que vão fazer parte de como nós compreendemos o mundo, a gente tem diferenças nessas formas de compreensão. Né, que os autores com algumas outras influências, a gente vai falar já já, porque há uma diferença entre o Gergen e os autores do livro, né, do Manual de Psicologia Social Crítica sobre o Construcionismo. Né, o Gergen está mais voltado para um referencial inglês, né, e de uma filosofia do Wittgenstein, por aí vai. O pessoal do manual é mais Foucaultiano, tá? Então, de uma vertente mais francesa da análise do discurso.
Então essas nuances todas vão fazer parte, como eu falei, é uma disciplina de introdução. Eu também não dou conta de todos esses conteúdos, mas acho importante mostrar para vocês conhecerem e terem mapas de por onde caminhar, se interessarem, né, por essas dicas que vão surgindo aqui. Então o que acontece? Há relações de poder diferentes, há certos artefatos sociais ou construções sociais que passam a ter mais valor ou que prevalecem sobre outras e que fazem com que elas se sustentem por mais tempo. E isso não vai depender fundamentalmente da validade empírica. A gente viu isso com a frenologia. Lembram do exemplo da frenologia? A frenologia foi uma construção social, né, para a gente pensar junto com esses autores aqui, construídas dentro de uma linguagem racista, enquanto outros cientistas construíram um contradiscurso que demonstrava que aquilo não se sustentava também empiricamente, porém foi muito mais prevalente, né, ou se sustentou mais no tempo, a frenologia. Tá? Então, isso depende muito mais de vicissitudes dos processos sociais ou de processos, destinos dos processos sociais, do que da validade empírica. Né? Eu acho que a frenologia é um bom exemplo para a gente, que a gente vem trabalhando aqui, e várias outras coisas no campo da psicologia. Né? Então, quando a gente tem um discurso meio diferente do discurso da maioria, às vezes a gente fica preocupado, fala, meu Deus, mas isso que eu estou pensando ninguém mais pensa, porque tem várias relações de poder envolvidas com essas construções, e é isso que o construcionismo está tentando mostrar. Né? E a quarta premissa e última, as formas de compreensão negociada são de uma importância crítica na vida social. Então, essas formas de compreensão entram em conflito, são negociadas, essas coisas vão se construindo nessas relações, na medida em que estão integralmente conectados com muitas outras atividades das quais participam as pessoas. Então, essas formas de compreensão não são puramente ideias, eu acho que é isso que eles querem mostrar para a gente vai ver isso com mais clareza um pouco mais adiante. Mas são formas de estar no mundo, de agir no mundo. Né? Então é muito diferente a gente pensar, por exemplo, na construção da loucura ou da deficiência, e talvez vocês conheçam casos, já tenham ouvido falar, que sempre foi muito comum na nossa cultura, de isolamento total das pessoas com deficiência. Né? Eu me lembro de, na cidade que a família do meu pai vive até hoje, no interior de São Paulo, de um dia sair para passear com minha tia e ela foi levar algumas coisas para uma família que ela ajudava, e nessa casa tinha uma pessoa com deficiência que ficava fechada dentro de um quarto, trancada ali. E isso para a gente soa muito estranho, talvez, mas quando a gente pensa num discurso da inclusão, né, que ganhou força a partir dos anos 80 e que já vai aí, né, para uns 40 anos, isso parece um absurdo. Né? Então, são práticas sociais diferentes que vão partir dessas formas de compreensão, de como se compreende a deficiência, de como nós compreendemos a doença mental, de como nós compreendemos a inteligência. Então, são exemplos que eu venho dando para vocês e que vai ficando mais ilustrado, ajuda a gente a entender esses princípios que parecem tão abstratos aí, quando o Girgin os apresenta para nós, né? Mas eles são bastante concretos e eles servem para a gente pensar que talvez o papel da psicologia seja justamente o de construir novas formas de compreensão, de negociar certas formas de compreensão, porque com isso a gente transforma práticas do dia a dia, com isso a gente transforma concepções e transforma as vidas das pessoas. Né? Então, essa é uma ideia importante. Entendendo então como esse construcionismo se desenvolveu historicamente, vejam que é uma semelhança, né? A gente está querendo dizer que, tal como Marx fez aquela crítica ao Feuerbach, de que não há um sujeito, objeto, mas sim essas ações, ele vai se concentrar mais para o campo da economia, o construcionismo vai se concentrar mais para o campo da linguagem. Né? Mas as histórias das origens são diferentes. O Girgin cita aí aquele livro que eu mostrei para vocês, né, Construção Social da Realidade, do Berger e do Luckmann, de 1966, como uma origem, né, um clássico do construcionismo. O Berger e o Luckmann tentam dar uma base marxista também para o que eles estão falando.
Então há um diálogo, né, mas há diferenças importantes e, como eu falei, talvez a diferença esteja nessa relação do relativismo e do realismo, né? Bom, mas vamos lá. Quando o Gergen constrói essa história, ele traz a ideia de uma perspectiva exogênica, né, o que tem uma origem externa do conhecimento, e aí é o empirismo, porque é da experiência das relações dos nossos sentidos com o mundo externo que nós formamos o conhecimento, que tem como posição clássica a perspectiva endogênica, ou da gênese interna do conhecimento, que não é só fenomenologia, né, mas desde o racionalismo cartesiano, de Spinoza, de Kant, até a fenomenologia do século XX, vai dizer que a experiência ou o mundo externo não simplesmente forma a nossa mente, mas já há alguns elementos da nossa percepção, da forma como nós organizamos a percepção, que vai classificar ou vai mediar essas experiências, tá? Então isso cria uma antinomia ou um efeito de pêndulo, né, como ele vai dizer, em que na história a gente fica indo e voltando entre perspectiva exogênica e perspectiva endogênica. Ou seja, ou o conhecimento se forma a partir de fora, ou o conhecimento se forma a partir de dentro, né? Essa antinomia tem uma influência na história da psicologia. Vai dizer ele que o exogênico, por exemplo, forma o behaviorismo, né? Que ainda que tente, né, se transformar nos discursos mais recentes, ainda mantém uma ideia de um ambiente externo ao qual o organismo busca se adaptar. E o endogênico ganha expressão na psicologia cognitiva, né, ou na psicologia cognitivo-comportamental, na psicologia hegemônica, que vai trabalhar com essa ideia do processamento cognitivo daquilo que chega, né, e de como isso tem as respostas, né, os outputs. E vai dizer ele que a psicologia cognitiva ainda tem um problema a mais, o Farr também dizia algo parecido, né, que é tentar dar conta da endogenia, ou seja, dessa origem interna do conhecimento, com uma perspectiva exogênica, ou seja, com uma perspectiva experimental das ciências empíricas. Então há uma contradição epistemológica de base da psicologia cognitivo-comportamental que o Farr tentou demonstrar, né, por outra via argumentativa, falando da dificuldade de lidar com um aspecto positivista e uma base fenomenológica, e aqui o Gergen está falando algo mais ou menos parecido, né, com uma outra linguagem, ou seja, uma contradição de tentar estudar o mundo interno com métodos voltados para as questões externas. E aí, então, ele propõe que desse pêndulo, né, desse vai e volta, que a gente fica nas ciências de uma forma geral e principalmente na psicologia, que é o que nos interessa, haveria uma possibilidade de superação a partir da virada linguística, né? E com isso ele constrói mais ou menos uma definição ou uma formulação que ajuda a gente a entender um pouquinho melhor o construcionismo. Então, o conhecimento não é algo que as pessoas possuem em algum lugar dentro da cabeça, nem vindo de fora e nem, né, de dentro, mas sim algo que as pessoas fazem juntas. Então ele vai para o campo da ação e da interação. Lembram? Né? A ideia de praxis de Marx é diferente, mas guarda semelhanças, né? As linguagens são essencialmente atividades compartilhadas. Então, são justamente essas atividades interativas que vão ser a base do conhecimento e de como nós conseguimos nos referir a nós mesmos, de como nós vamos nos transformando durante a vida, né? E essas relações. E aí a gente pode pensar no papel da psicologia dentro dessas relações como sempre também sendo uma forma de relação. Então, se a gente puder pagar tudo que eu falei até aqui, assim, olha, o que é importante a gente entender disso? Toda atuação da psicologia é uma forma de relação. E ali a gente pode ou repetir os padrões que já chegaram até ali, ou a gente pode criar ou buscar construir outras formas de interação, outras formas de significação, né? Essa seria uma síntese, acredito eu, a partir dessas ideias construcionistas.
Então aí a gente tem algumas influências, né, para não dizer que eu falei só do meu referencial teórico, eu tenho um respeito muito grande por alguns desses autores que a gente vai mostrar aqui. Então, talvez o principal autor, né, considerado um dos filósofos mais influentes do século XX, e tal como na psicologia a gente tem os nossos grandes, né, nomes na Bahia, né, que eu sempre brinco que é Lacan e Skinner, parece que na filosofia baiana o Wittgenstein é bastante predominante também, tal como Foucault, né? Então, vale a pena, né? Vocês vão ter acesso a bons professores Wittgensteinianos na UFES e em outros lugares, né? Se puderem fazer disciplinas na filosofia, estudar nesses autores é interessante. Então, Ludwig Wittgenstein, que é um austríaco, se eu não me engano, nascido em 1889, né? Morreu em 1951, foi extremamente importante para a revisão da filosofia da ciência no século XX, trazendo à tona a questão da linguagem, dos jogos de linguagem, de uma gramática que nos envolve no nosso dia a dia e que, portanto, o uso que a gente faz, né, para nos significar deriva dessa gramática. O Gergen destaca aí algo que não é uma frase literal do Wittgenstein, mas uma ideia, né, de que os predicados mentais, né, ou seja, a forma como a gente qualifica as coisas mentalmente, não tem relação sintática com o mundo dos eventos mentais, né? Ou seja, ela não constrói estruturas, né, com os eventos mentais. Ela tem uma outra fonte, traduzindo isso de uma forma mais simples, que vai ser respondida pelo Gergen com um outro autor, que é o John Austin, um filósofo inglês também, nascido em 1908 e morreu em 1960, né? A gente conhece pouco, a gente debate pouco, por isso que eu falei para vocês que justificava dar essa disciplina sobre psicologia social crítica, né? Porque a gente está falando de nomes que a gente quase não vê na psicologia, a gente não vê no ensino médio, então estou chamando a atenção de vocês para esses autores, tá bom? Então, o Austin diria que esses termos, né, esses predicados mentais, estão valorizados em termos das práticas sociais nas quais eles funcionam, né? Então, aquilo que funciona nas nossas práticas sociais, a forma como nós usamos a linguagem é o que vai estar na base de como nós construímos os nossos discursos internos, né? Ou supostamente internos. Bom, outra influência extremamente importante, né, como eu falei, não para o Gergen aí, porque ele não cita nada do Foucault, mas para muitos construcionistas mais recentes, é o filósofo francês, famosíssimo, né, muito comentado também na psicologia, que é o Michel Foucault, nascido em 1926 e morreu em 1984. Já tem foto colorida. Então, algumas ideias que eu peguei do texto também não são diretamente do Foucault. Vale a pena conhecer o Foucault, principalmente História da Loucura, Vigiar e Punir, História da Sexualidade, né, em que o Foucault tenta construir uma genealogia de temas muito importantes para a gente entender a organização da nossa vida. Ou seja, como esses discursos, essas ideias vão se formando, né? Foucault tem um livro chamado As Palavras e as Coisas, em que ele tenta mostrar como há em cada época certas estruturas discursivas que vão se tornar muito poderosas na forma de ver o mundo, né? E como isso vai se transformando. Então a própria loucura vai mudando, os discursos sobre a loucura vão mudando. E aí ele vai dizer que o discurso, portanto, é uma configuração de ideias que são culturalmente significantes, ou que poderiam ser chamadas de sistemas de significado abrangentes. Então, o discurso não é só o que uma pessoa fala, mas são sistemas de significado abrangentes e que pode ser usado para dar sentido ao mundo e a eventos dentro dele. Então, o discurso é todo um sistema de significado que a gente adere, né? E a nossa visão de mundo, as diferentes visões de mundo vão ser construídas a partir de diferentes discursos ou diferentes sistemas abrangentes de significado. É diferente de ideia, né? Ideia é muito próxima da psicologia cognitiva, ideia é muito próxima do empirismo, e a ideia é uma representação do mundo. Aqui não é essa a forma de pensar, né? O discurso tem o poder de produzir realidades, né? Tem o poder de produzir práticas sociais.
Então, ele realmente influencia, né, o discurso realmente influencia o que nós fazemos e como nós agimos. E na nossa sociedade, o Foucault identifica isso, o discurso tem um efeito disciplinar, ou seja, ele tem um efeito de normalidade que nos dita como nós devemos ser, ou através dele a gente fica buscando uma forma de ser, e que muitas vezes pode ser violenta contra nós mesmos, né? Então, o texto do manual dá alguns exemplos, né? Uma ideia de qual é a massa corporal que a gente deve ter, o que é beleza. Então aqui a gente pode falar de toda uma questão da opressão branca, né, em relação à beleza negra, que foi desvalorizada por muito tempo, mas há um contradiscurso, né, principalmente a partir dos movimentos dos anos 60, do Black is Beautiful, né, o preto é bonito, e outro discurso de normalidade com efeito disciplinar é o da heterossexualidade, ou seja, aquilo que não cabe aqui pode ser considerado uma doença, e foi por muito tempo. E há uma briga, né, recente, e briga mesmo, uma luta, para que a gente possa respeitar as outras formas de orientação afetiva, né, que não são a heterossexualidade. Né? E como sofrem as pessoas por conta do dia a dia mesmo, né? Dos pequenos detalhes do dia a dia que as oprimem o tempo todo porque não cabem neste efeito disciplinar. Né? Então, isso nos chama atenção para como o discurso tem a ver com poder, como certas posições de autoridade estão aptas, né, a configurar padrões e normas para as quais o resto de nós espera se conformar. Então, o discurso médico, né, ou o poder médico, o poder da medicalização na nossa sociedade é muito forte. É ele que dita, muitas vezes, a ideia da massa corporal, do que é saúde, do que é desejável, do que nós deveríamos ser para ser considerados pessoas saudáveis. Mas, como o próprio Foucault vai destacar, e isso é importante, existem os contradiscursos. Né? Então, outras formas de poder mais fragmentadas, são os micropoderes, digamos assim, que vão se construindo e se opondo. Né? E talvez seja aí os espaços em que a psicologia poderia trabalhar, aí, construindo esses outros discursos ou reforçando esses outros discursos que dão conta das pessoas oprimidas. Né? Ou injustiçadas historicamente. Aqui só para citar alguns personagens importantes que ele coloca aí no texto, esse é o Harold Garfinkel, que é o criador da etnometodologia. Tá? Etnometodologia significa, não é um método de pesquisa, também é, mas não é, é uma forma, um referencial teórico dentro da sociologia, que tenta mostrar como cada grupo, cada cultura e subculturas dentro das culturas têm regras próprias de funcionamento e os agentes sociais que fazem parte dessa cultura conhecem muito melhor essas regras do que os sociólogos. Então ele critica os sociólogos por tratarem as pessoas como imbecis sociais, ele usa mesmo, ou socialmente dopadas, como se os sociólogos soubessem a verdade dos outros. Então ele coloca a sociologia numa posição muito mais humilde, né, ou as ciências sociais numa posição muito mais humilde, e diz: quem sabe quais são as regras de funcionamento dos grupos, e que nem sempre são explícitas, escritas, são os próprios grupos. E o que ele tenta desenvolver é justamente uma forma de a ciência conseguir ficar quietinha e aprender com as pessoas quais são essas regras. Né? Ele começa baseado, ou ele desenvolve a sua teoria baseado na fenomenologia, e mais recentemente há grupos que tiram essa base fenomenológica e tentam fundamentar a etnometodologia a partir do Wittgenstein. Né? Então, o Garfinkel, eu mostrei o livro dele, também é um estudo sobre etnometodologia, é um cara influente aqui no construcionismo social. Outro importante autor é o Irving Goffman, que é um canadense, né, nascido em 1922, morreu em 1982, que escreve principalmente sobre como o nosso papel no mundo, e aí o papel não é por acaso, né, tem a ver com uma questão teatral mesmo, né, como se nós construíssemos um cenário com certos bastidores e como nós atuamos nele. O Goffman estudou
instituições importantes, como os conventos, as prisões, né, os manicômios, e mostra como as pessoas se transformam porque elas começam a performar um papel dentro daquela instituição. Aqui vale muito a pena, para quem nunca viu o filme O Bicho de Sete Cabeças, vale mais a pena o livro que deu origem ao filme, que é O Canto dos Malditos, que mostra como uma pessoa que vive bem, quando colocada no manicômio, acaba por assumir o papel da loucura, porque é isso que ela vive o tempo todo. Tá? Então Goffman é um autor importante também nesse sentido. O construcionismo, então, passa a ver a psicologia hegemônica como uma forma de etnopsicologia, em geral etnocêntrica, né? Situada histórica e culturalmente, ou seja, ela não detém um conhecimento sobre a verdade, ela é mais um discurso entre outros, e em geral um discurso que se tornou predominante porque é institucionalmente útil para manter determinadas relações de poder, né? Então é normativamente sustentada e sujeita a deterioração e decadência com o transcorrer da história. Né? E a proposta do construcionismo, e é algo que eu tento mostrar para vocês desde o começo, é uma mudança do locus explicativo, do interior da mente para os processos e estruturas de interação humana. Então, se queremos que alguém se sinta melhor, não adianta a gente achar que é só curar uma depressão que fica lá no cérebro da pessoa, mas é preciso mudar as relações de poder em relação à loucura. Né? Esse é o Kenneth Gergen, né? Só para a gente ver a carinha dele aí. Estadunidense, simpático, vocês viram o texto ali relativamente bem-humorado, apesar de falar mal de Deus e o mundo. E para a gente não dizer que eu não falei de pessoas brasileiras, eu não tenho tanta intimidade, né, com o referencial, mas só para citar algumas pessoas, tem o Peter Kevin Spink, que a gente já deu um texto dele, né, com a esposa dele, que é a Mary Jane Spink. Ela fala com bem menos. Acho que ela nem fala com sotaque, ele fala com sotaque mais arrastado, né? Mas que são influentes aí. O Peter Spink dá uma entrevista interessante, procurem no YouTube. Rapidinho, em poucos minutos, ele fala de como a ideia é levar estudantes para organizações sociais, movimentos sociais que acham soluções bacanas de transformação, e ele leva os estudantes não para levar soluções, mas para aprender como funcionam. Né? E para colocar alguém mais próximo, que eu também tive contato, né, e que eu acho que eu contei para vocês, que foi uma professora minha que trabalha com psicologia social do trabalho, trabalhou com etnometodologia, foi orientada pelo Peter Spink, que é a Leni Sato, que mandou um trabalho meu para o Peter, e ele me mandou um cartão, né, de boas-vindas ao mundo acadêmico, logo que eu estava me formando, e eu nem lembro onde eu guardei, não sei se eu ainda tenho, mas só para dizer que é um referencial importante e que nos ajuda aí a pensar essa psicologia social crítica. Então eu vou encerrando por aqui esse vídeo, a gente pode conversar mais sobre materialismo histórico e construcionismo, e chegaremos com mais vídeos sobre psicologia da libertação e interseccionalidade na próxima semana. Abraços!